Começar o ano com a Mãe de Deus não é um costume terno, é uma decisão teológica. Nós queremos viver com o rosto de Deus diante dos olhos, aprender a guardar e a meditar, aprender a dar nome às coisas segundo Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Meus irmãos e minhas irmãs, no limiar de um novo ano, a liturgia nos coloca sob a luz de uma bênção antiga e sempre nova, e a entrega dessa bênção passa pela carne frágil de um menino e pelo coração silencioso de sua mãe. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Livro de Números, capítulo 6, versículos do 24 ao 26. No hebraico dessa fórmula, cada palavra abre um caminho. O dom que fecunda, beracá, o guardar, chamar, guarda a mão que vela, o seu rosto, panaf, a proximidade que não abandona, faça brilhar, iaer, luz que visita, a graça que é ren, favor gratuito, paz é shalom, plenitude reconciliada. Observem que Deus não oferece apenas coisa, Ele oferece o seu rosto, não é algo que Ele oferece. Ele promete pôr o seu nome sobre o povo, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Números capítulo 6, versículo 27. Receber o nome é passar a viver à luz do outro, é se deixar configurar por Ele. E é exatamente isso que nós contemplamos no Evangelho. Pastores que foram às pressas e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, São Lucas capítulo 2, versículo 16, eles repetem com passos humildes o movimento da bênção, avançam em direção a um rosto, e Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. São Lucas capítulo 2, versículo 19. Meus irmãos e minhas irmãs, guardar é um modo materno de deixar-se habitar por Deus. Meditar é permitir que a palavra se torne carne em nós. No 8º dia, quando se completaram os dias para o circuncidar, foi-lhe dado o nome de Jesus. São Lucas capítulo 2, versículo 21. Jesus. Jesus traduz o hebraico Yeshua, de Yashá, Adonai salva. O nome revela a missão, o rosto que brilha sobre nós é o rosto que salva. A circuncisão insere o menino na aliança e o nome revela que ele é a própria aliança feita pessoa. O apóstolo São Paulo, por sua vez, nomeia o tempo que estamos vivendo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção filial. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Já não és escravos, mas filho. E se filho, também herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Plenitude do tempo não é apenas calendário, é hora em que o rosto de Deus se torna visível na história. Nascido de mulher, a filiação eterna entra na carne e a carne pela graça entra na filiação. O Espírito do Filho em nós não repete fórmulas, ele clama. O cristianismo começa quando no nosso peito brota a palavra mais simples e mais verdadeira, Abá. É o nome do Deus ouvido do interior, com quem reconhece o próprio Pai no meio da noite. Hoje, na solenidade da Santa Mãe de Deus, essa liturgia coloca Maria no coração dessa economia de luz. O que nós celebramos nela é a veracidade da encarnação. É a verdade da encarnação, aquele que Maria concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai. E a igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. É isso que nós lemos também no magistério, nos textos
do Catecismo da Igreja Católica no número 495. Por isso, a Igreja reconhece e honra a bem-aventurada Virgem como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. É isso que a Lumen Gentium vai nos apresentar. Não é um título devocional a mais, é a maneira precisa de dizer que no rosto de Jesus vemos o rosto do Pai, o nome posto sobre nós em Números, no capítulo 6, versículo 27, cumpre-se no nome pronunciado sobre o menino em Lucas, capítulo 2, versículo 21. No Filho, o Pai nos abençoa, nos guarda, faz brilhar o seu rosto, nos concede graça e paz, e o Espírito no íntimo sustenta a resposta: Abá, Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, esse movimento do rosto que se inclina a nós e do coração que diz Abá, Pai, nós precisamos entender que nosso Senhor nos convida a olhar para a lei, que é a margem que protege, para a graça e a verdade, que são o conteúdo que preenche. Hoje o texto de Números nos dá a moldura, o Deus que guarda, ilumina, pacifica. Lucas nos dá o gesto, o nome que salva pronunciado no corpo. São Paulo nos dá o centro, a adoção que o Espírito opera. No início de um ano, talvez a pergunta mais honesta seja: quando deixei que a lei me guardasse do que rouba a vida? E quando eu permiti que a graça e a verdade me dessem sentido? A bênção sem rosto vira amuleto, a lei sem graça vira um peso. O menino no colo de Maria é a síntese viva, é o rosto de Deus, é o mandamento do amor, é a graça e a verdade tornados companhia. A teologia dessas palavras pousa em experiências concretas. A paz, o shalom, não é ausência de conflito, é comunhão reconciliada, é paz com Deus, consigo, com os outros. A graça não é mérito, é favor que nos antecede. O rosto que o texto nos diz no livro de Números indica a relação. Deus não é ideia, é presença. E no Evangelho, a manjedoura. E o 8º dia escrevem isso no corpo. Deus veio até o fim da nossa pobreza e até a intimidade das nossas práticas. Em São Paulo, a plenitude diz que nada ficou fora, que nós somos filhos adotivos, quer dizer que ninguém fica de fora. E quando o Espírito clama, ele nos arranca da servidão interior, da escravidão, e nos restituiu a dignidade de filhos. Santo Atanásio dirá com audácia que o Filho de Deus se fez homem para nos tornar participantes da natureza divina. A bênção promete a encarnação, entrega, o Espírito ensina a dizer obrigado com a vida. Portanto, Maria nos educa nesse caminho. Sua escola é o silêncio que guarda e a meditação que junta os fios da história. Ela não controla a obra de Deus, ela acolhe a obra de Deus. E ao acolher, ela se torna a primeira a viver a promessa de Gálatas no capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Nascido de mulher. A maternidade divina é a forma humana da fidelidade de Deus. Por isso, começar o ano com a Mãe de Deus não é um costume eterno. É uma decisão teológica. Queremos viver com o rosto de Deus diante dos olhos, aprender a guardar e a meditar, aprender a dar nome às coisas segundo Deus. Quando pronunciamos Jesus, pronunciamos a coragem de Deus de nos salvar por dentro. Talvez o exame mais verdadeiro para este dia seja simples, onde eu preciso deixar que o rosto do Senhor brilhe, não para me envergonhar, mas para me curar. Em que relação eu devo pedir a paz? Não como fuga, mas como reconciliação. Que lei boa preciso abraçar de novo, com um ritmo de oração, um pedido de perdão, um limite saudável, para que a graça encontre espaço? E sobretudo, que espaço eu darei ao Abá, Pai, que o Espírito quer clamar em mim? A palavra filho não é medalha, é caminho. Filho aprende a dizer Pai no escuro e dizendo, encontre a paz. No fim, a bênção de Números se torna prece sobre cada casa, cada mesa, cada coração. Que o Senhor te abençoe, Beracá, e te guarde
chamar. Que Ele faça brilhar o seu rosto e te dê a graça. Que Ele volte o seu rosto para ti e te conceda shalom, paz. Que Maria, a Mãe de Deus Theotokos, nos ensine a guardar e a meditar até que o abar venha ao lábio como respiração. E que o Espírito do Filho no íntimo nos faça começar o ano, não como escravos do medo, mas como herdeiros da promessa. Se o nome de Jesus repousa sobre nós, então também sobre nós, repousa o rosto do Pai. É o bastante para caminhar. Luz suficiente para o primeiro passo. Paz suficiente para recomeçar. Graça suficiente para não desistir. Que assim seja. Um santo primeiro dia de janeiro para você e a sua família, nessa solenidade da Santa Mãe de Deus. Que pela intercessão da Santa Mãe de Deus, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz 2026. Paz e misericórdia.